Acho que é um dos pecados mais desenvolvido por nós, é a ingratidão. Se nós somos ingratos, meus irmãos, aqueles que, diante da gente, faz o bem para a gente, nos ajuda, nos confronta. Nós vemos isso, né? Somos ingratos, imagine a Deus que a gente não vê, né? Mas deveria ver nas pessoas, como nós cantamos aqui, vejo Deus nas flores, a sua mão soberana, provedora. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa série com o terceiro sermão, Entender com o Coração, interpretando as Escrituras para viver a fé. Da informação à transformação, a palavra que aquece o coração. Nosso texto, Tiago 1, do verso 22 ao 25. Um texto bastante conhecido, irmãos. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler o texto, depois eu mostro a divisão do texto aí. 3 pontinhos, tá, irmãos? Tiago 1, verso 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Curva a sua cabeça, meus irmãos, vamos pedir a Deus que abra nossa mente, e não só nossa mente, mas aqueça o nosso coração com essas verdades. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu infinito amor, a tua infinita misericórdia que é derramado sobre nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos faz estar diante de ti com o coração contrito e quebrantado. Que a tua palavra diz que a esses o Senhor não negará atenção. Que estejamos assim nessa noite, Deus. Da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruídos. Que todos tenham a revelação, a iluminação, que vá além do conhecimento, que aqueça os seus corações e que traga mudança de vida. Em nome de Jesus, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez nos dar o privilégio de estar aqui novamente, ler a tua palavra, orar, cantar e agora ouvir a tua palavra. Ser comigo, Deus, no abrir e fechar dos meus lábios. Que o teu Espírito Santo use-me, pecador, para falar para pecadores. Em nome de Jesus, que seja um ambiente desejado, almejado, por todos que aqui estão. Que os seus ouvidos estejam atentos, não só para entender, mas para compreender, apreender as verdades desse texto. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é fato que hoje em dia, dado ao desenvolvimento da tecnologia, o conhecimento está muito acessível. Acessível. Na palma da sua mão. Várias Bíblias, muitas versões, muitos livros teológicos, muitos homens, mulheres, ensinando a Bíblia na internet, comentaristas, eruditos, de todas as espécies, de todas as denominações. Mas não sei
se a percepção de vocês é a percepção que eu tive. E daí surgiu essa série, né? Mas antes dessa série, um livro que eu escrevi sobre por que a gente lê tanto, por que a gente conhece tanto, e a vida da gente não muda como deveria mudar. Esse foi o questionamento. Porque tantos conhecem a Escritura, mas demonstram pouca obediência e maturidade espiritual. E, logicamente, que eu coloquei esse crivo sobre mim, né? Será que nesses meus, 30 anos ou 35 anos de cristão, eu realmente estou onde eu deveria estar por tudo aquilo que eu já conheço da Escritura? Essa é uma pergunta que todos vocês, todos que consideram-se cristãos, deveriam fazer. Pelo tempo que eu tenho de cristão, e agora vivendo nesse tempo onde o acesso à informação é muito grande. Antigamente, seminário era restrito. Nem toda a igreja tinha acesso a um seminário. Olha o que eu estou dizendo, nem toda a igreja tinha acesso ao seminário. Que era lá onde tinha biblioteca com muitos livros, comentaristas, de toda língua, de toda nação. Nem todos tinham acesso. E hoje, há seminário na palma da sua mão. Alguns de graça, outros pagos. Muitas conferências. Muita informação. E a pergunta é essa. Com tanta informação, por quê que a gente vê tanta frieza? Por que a gente vê tanto abandono da igreja? Por que a gente vê tanto pesar naquilo que não deveria ser pesado para nós? Louvar a Deus, se reunir como comunidade. A minha resposta, meus irmãos, é a necessidade de recuperar uma leitura bíblica que vá além do conhecimento, que conduza a comunhão com Deus e a transformação. E a palavra que se resume a isso, que vai além do conhecimento, meus irmãos, é meditação. É meditar no texto que está se lendo. Como eu disse, vivemos uma geração saturada de informação bíblica, mas marcada por profunda esterilidade espiritual. Nunca se ouviu tanto a palavra, nunca se teve tanto acesso a sermões, cursos, comentários. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão comum uma fé desassociada de obediência. À luz disso tudo aqui que eu estou falando, somos convidados, meus irmãos, a ler a Bíblia com reverência, temor, dependência do Espírito Santo e disposição para obedecer. Disposição para obedecer. É o que cabe a nós. Não se trata apenas de interpretar corretamente o texto, mas de permitir que a palavra nos interprete. Diga que estado nós estamos. Ou seja, meus irmãos, ler as Escrituras é ouvir a voz de Deus com o coração e responder com a vida. O fato da rotina de um crente, no caso da nossa igreja aqui, culto na quarta-feira, culto no domingo, e algum sábado ou outro, encontro de discipulado com os jovens, vou chamar assim, discipulado com as mulheres. Por mais que isso seja uma rotina, meus irmãos, isso é um meio pelo qual o Senhor nos chama a ler a Escritura e deixar a Escritura nos ler, dar o nosso diagnóstico. Assim, quando a gente vai se consultar, que o médico olha para a gente, escuta a gente, e a gente fica olhando para ele, esperando para que ele dê o diagnóstico. Se a gente está com saúde, se a gente está sem saúde, o que é que tem que fazer. Normalmente, quando a gente vai consciente que a gente está com algum problema. Salvo as exceções que você vai para fazer uma variação, para dar um passo além, né? Ser mais precavido, para ver se existe alguma doença que vai aparecer amanhã ou depois que você já pode tratá-la. Mas, comumente, a gente vai ao médico já com o entendimento que tem alguma coisa errada. E por que a gente não aplica isso, meus irmãos, na nossa vida cristã? Quando a gente vai para diante da palavra de Deus, ou quando a gente vem à igreja, onde nós vamos ficar diante da palavra de Deus, seja lida,
seja cantada, seja ouvida. Como é que você sai de casa? Você sai de casa para vir à igreja, pensando assim, eu não tenho pecado nenhum, eu vou só para louvar a Deus. Ou pior, ou você sai assim, eu vou para pedir as coisas a Deus. O mais certo, o mais coerente, fazendo um link aqui com a ilustração que eu fiz, é a gente sempre sair de casa. Seja no culto para quarta, seja no culto para domingo, no sábado, seja quando eu abro a Bíblia, é que eu preciso de cura. De cura para a salvação ou de cura para a manutenção da salvação. Porque crente peca. Crente ainda é pecador. Ele vive no mundo corrupto e habita ainda no corpo corrupto. E o mundo de Tiago não era diferente do nosso. Era um mundo feito de pessoas pecadoras. Então Tiago escreve exatamente contra esse perigo. Que perigo? Viver uma espiritualidade somente auditiva, só de ouvir. Mas que não transforma. Escuta, escuta, escuta. Passa dias, passa semanas, passa meses, passa anos. E você continua do mesmo jeito. E não se preocupa. E deveria se preocupar. O propósito dele aqui, nesses pequenos versos que a gente leu aqui, não é diminuir o ouvir, mas denunciar o auto-engano de quem confunde ter acesso à exposição da palavra, como a maioria de vocês aqui, todos vocês têm, com submissão à palavra. Então, à luz dessa proposta aqui, meus irmãos, é que a nossa série se deu por esses 3 sermões, encerrando com esse agora. E a proposição que eu coloco aqui é: a Escritura não foi dada apenas para ser compreendida pela mente, mas acolhida pelo coração e vivida na prática. Como é que eu divido o texto? Está aí, ó. A palavra revela quem somos, a palavra mostra Cristo, e a palavra deixa claro que a transformação, ela só é, de fato, vivida e percebida quando a gente obedece. Então vamos aqui, o verso 22 e 24. A palavra revela quem somos. E Tiago já começa dizendo a que veio. Já começa dizendo a que veio. Só lembrando o contexto dos irmãos, aqui é 1º século. A igreja está sendo perseguida, muitos estão perdendo o emprego, muitos casamentos estão acabando, porque desnivelou, né? Um creu em Cristo, outro não. Aí lembra? Jesus disse: eu vim colocar filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. Por quê? Porque nem sempre o Senhor salva todos da mesma família. Às vezes salva um, aí vai ter atrito, porque a luz não comunga com as trevas. Todo esse contexto aqui. Mas a preocupação de Tiago é a preocupação de Cristo, a preocupação de Deus, para aquele tempo, para o nosso tempo. É olhar para nós primeiro. Como é que está a vida da gente? Se a gente é só um acúmulo de conhecimento. Ou se de fato esse conhecimento tem transformado a vida da gente. Aí ele começa lá, já dizendo isso aqui, meus irmãos, no verso 22. Sejam praticantes. O conteúdo dele aqui, quando ele diz sejam praticantes, e a gente lê o texto, ele já está evocando aqui, olha, não só escute. Não só escute. Coloque em prática aquilo que você escuta. Isso aqui, meus irmãos, ecoa o sermão de Mateus, o sermão, as bem-aventuranças. Finalzinho do capítulo 7, exatamente o verso 21, que lá conta uma mini parábola daquele que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia. E lá ele vai dizer que o prudente é aquele que escuta e pratica. E o que não é prudente é o que só escuta. Não coloca em prática.
Então, a palavra de Deus, ela leva muito a sério a questão do ouvir. Mas mais sério ainda, a questão do praticar. Deus não vai nos cobrar o tanto de conhecimento que a gente tem, não. Deus vai nos cobrar e sempre nos cobrou o tanto de obediência que a gente dá a Ele. Entendeu? E a obediência independe de muito ou pouco conhecimento. A obediência depende do muito ou do pouco que desça ao coração, que seja revelação, que você se veja ali na necessidade de mudança. Aquilo que eu já disse aqui várias vezes, todo culto, toda pregação é para todos os irmãos. Ninguém fica de fora. Jamais, jamais diga isso. O culto de domingo, a pregação foi todinha para o meu marido, foi todinho para minha esposa, foi todinho para o meu colega, para minha amiga, para o meu irmão. Para você também, sem exceção. Para todos. A palavra funciona, e ele vai dizer, como um espelho. Ela não só informa, mas revela a verdadeira condição do indivíduo, da qual se coloca diante dela. Então, o problema denunciado por Tiago não é ignorância, mas o auto-engano, aí eu chamo assim, auto-engano religioso, de ouvir sem obedecer. Aí você vai cair naquilo que parece que é piedoso, que parece que é um testemunho de um cristão. O que é que parece? Ativismo. Ativismo parece demais. Mas o que a Bíblia quer de nós, o Cristo quer de nós, é devoção. Nem todo ativismo é devocional, é uma devoção a Deus. Agora, toda devoção, ela tem ativismo, ela tem atividade, ela tem o fazer, ela tem o agir. Entendeu, irmãos? É uma linha muito tênue, que você precisa saber disso, você como cristão. E aqui no texto, o crente é descrito como ouve, que está escrevendo para crente. Ouve, mas não persevera. Vê a verdade, mas não a reage. Reconhece, mas não se submete. Esse é o ponto. A palavra revela quem realmente somos quando somos confrontados por ela. A ausência de obediência expõe uma fé superficial, marcada pelo esquecimento espiritual e pela falta de transformação. Por isso, quando ele começa, ele diz exatamente essas palavras: sejam praticantes da palavra e não só ouvintes. Olha aí, ó. Tornem-se praticantes. É um verbo no imperativo aí. É um verbo no imperativo, mas uma conotação passiva. Ou seja, você tem que deixar a palavra agir em você. Não depende de você. Tem que ter a ação do Espírito Santo. O que é que depende de você? É se colocar diante dessa palavra e dizer: me confronta. Eu preciso ser confrontado. Eu não posso sair diante dela ou diante de você, palavra. Ou seja, Cristo, sem ser confrontado. Vou mais. Senhor, não deixa que eu vá para a igreja bíblica Monte Sião, ouvir um sermão, que entre por aqui e fique só aqui. Não desça no meu coração, não me comova. Não mexa nas minhas entranhas. Não deixa, Senhor. Eu estou indo para a igreja para ouvir tu falar comigo. Esse é o grande milagre, meus irmãos. É o grande milagre. Porque eu que estou aqui sou pecador como você. Eu não sei como é que está a sua vida nos detalhes. Eu não sei. Mas Deus sabe. E Deus mostra que Ele tem interesse em te ajudar. Aí Deus te dá uma igreja, te salva, te dá uma igreja, te dá irmãos. Aí você vem para a comunhão e você sai de casa e não se prepara para estar diante do espelho da palavra, do próprio Cristo, para Ele consertar aquilo que só Ele sabe consertar. Porque o conserto da palavra de Deus, meus irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Só Ele alcança. Todos nós temos problemas, mas nós temos um problema em comum, meus irmãos, que é o pecado. E pecado tem vários nomes. Frieza,
ingratidão, falta de perseverança, um monte de coisa. Em alguns você está, ou em um pelo menos. E ele é categórico quando diz: tornai-vos praticantes. O termo praticantes aí, meus irmãos, já está dizendo, né? Mas precisa desenhar, né, irmãos? Praticante. Coloca em prática. Alguém que produz alguma coisa, que executa, que constrói. Aqui no caso, em si mesmo. Esse praticante não é apenas a pessoa que recebe. Ele se deixa encarnar por essa informação na sua conduta. Que é exatamente o contraste entre aquele que ouve e aquele que ouve e não pratica. E ele vai dizer, quando você vive isso o quê? De só ouvir. Terminou o culto, mais um sermão. Aprendi algumas coisas, mas você não faz relação com aquilo para a sua vida. Você pensa assim. Às vezes nem pensa, por não pensar que não se encaixa, né? Você está lá na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, aí você vem no domingo assistir um culto, tem lá a pregação, o pastor está pregando sobre entender com o coração, e você não faz nenhum link. Não, isso aí não faz sentido. Lá na minha faculdade, não faz sentido. Você pensa que não faz, mas faz. E como é que deve fazer? É quando você vem convicto de que alguma coisa que você vai ouvir aí vai tratar algo que você precisa ser tratado e vai fazer você enxergar esse mundo como você deveria sempre enxergar. Que ele é passageiro. Ele é passageiro. E quando você não faz isso, é o que ele vai dizer aqui quando ele continua. Enganando a vocês mesmos. Vive se enganando. Então aqui, sem sombra de dúvida, Tiago afirma que esse tipo de ouvinte está enganando-se. Trata-se de um falso raciocínio espiritual. Acreditar que ouvir equivale a obedecer. Tem gente que julga maturidade cristã pelo tempo de conversão. Fulano tem 30 anos de convertido. Isso não quer dizer que ele é maduro, não. Às vezes o indivíduo só tem 3, 4 anos de convertido, mas ele é muito mais maduro. Racionalmente, isso é lógico. O que tem 35, 30, 40 anos de crente, ele tem muito mais conhecimento do que o que está convertido há 3, 4, 5 anos. Mas o que torna um maduro, em detrimento do outro, é o conhecimento concebido, abraçado, digerido, entendeu? E vivido. Então, imagine a cena. Dá uma ilustração aqui bem prática, bem prática, bem prática. Todo mundo aqui sabe, para o microfone desse funcionar aqui, entendeu? Tem que ligar na mesa. A mesa tem que estar ligada na energia. E todas as caixas tem que estar ligadas, senão não sai som. Não sai som. Aí você passa a vida toda ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso. E você nunca coloca em prática. Você sabe tudo, nunca coloca em prática. Não sai som no microfone. Aí uma pessoa chega e a única coisa que ele escuta é: aperta esse botão aí. Se tu apertar esse botão, vai tudo ligar. E ele se apegou àquilo, ele aperta o botão e sai voz. Menos conhecimento, mas o menos conhecimento gerou uma prática, gerou uma ação que realmente colocou a função do microfone para aquilo que ele foi criado. Assim são muitos crentes, e tem pouco tempo de cristão, mas tem uma sede pela palavra, se sente sempre sujo, querendo sempre se limpar diante dela, e ele cresce. Enquanto tem outros, que quanto mais conhecimento, mais fariseu ele se torna. O olhar dele é muito amplo para enxergar a imaturidade dos outros, mas a dele não. Aí passa-se anos e mais anos e mais anos e mais anos e mais anos, e ele continua no mesmo ponto. Não cresce, continua menino. Por quê? Porque está vivendo num alto
engano. Confunde conhecimento bíblico com maturidade. E não é. No tempo que eu fazia seminário, a minha classe quando começou, tinha 23 alunos. Desses 23 alunos, tinha alunos lá que eu olhava assim, eu digo, rapaz, esse cara não era para ser aluno, não. Esse cara era para ser professor, esse cara sabe demais. Tem muito conhecimento. Eu me sentia, sabe, o menor. Né? Eu dizia, rapaz, eu não sei de nada. O cara participava das aulas, não só um, vários, participavam, com todo o conhecimento que eles tinham, meus irmãos. Eu tenho alguns aqui na memória agora. Se você me perguntar onde eles estão, eu digo para você, eles não estão na igreja. Abandonaram a fé. Com todo o conhecimento, com toda a eloquência, com toda a habilidade, abandonaram a fé. E alguns, né, outros, assim como eu, que fui para lá para adquirir conhecimento, não sabia muita coisa, hoje se tornaram pastores. Na época não eram vistos. Alguns até eram desencorajados do ministério. E hoje se tornaram pastores. Eu não tenho outra resposta para dar isso não, meus irmãos. Não é porque um é melhor do que o outro, não. É porque o que tinha pouco, o pouco que tinha, deixou-se ser envolvido e viveu e obedeceu pelo pouco conhecimento que tinha. O outro é exatamente o contrário. O muito conhecimento que tinha nunca desceu da mente para o coração. Se não descer, não transforma. Vai viver esse engano. Por isso, Tiago, ele vai dizer no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, aí ele vai trazer uma analogia aqui, né? É semelhante àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. O que é que ele quer ensinar aqui, irmãos? Aqui fica claro que ele está colocando o espelho como a palavra de Deus. Mas vamos pensar no espelho. O que é que o espelho faz? Mostra quem nós somos na realidade, né? A gente está vivendo uma época agora, né, de redes sociais que tem a imagem das pessoas, né? A sua imagem. E existe os filtros, né? Os filtros, né? Não existe os filtros? Você bota um filtro lá, entendeu? Até quem não tem dente aparece com dente, né? Quem tem o olho meio caído, o olho fica para cima. Quem tem uma pele manchadinha, fica aquela coisa que eu já vi vários vídeos aí, alguém dizendo, a realidade é outra, né? A pessoa está ali, quando chega para conversar com a pessoa pessoalmente, aí olha, né? Esses dias mesmo, né? Eu vou falar isso aqui porque eu acho que ela não assiste o vídeo. A minha tia. A minha mulher foi e disse, filho, isso aqui é tua tia? Aí eu olhei e eu disse, parece. Aí ela disse, mas essa mesma pessoa, eu digo, é. Eu digo, rapaz, foi o que a minha tia fez. Rapaz, um negócio assim, sabe? Fora do normal. Espelho mesmo, meus irmãos, não faz isso. Se você tiver algum espelho desse aí, me diga o que foi que você comprou. Entendeu? Porque eu lá de casa, toda vez que eu olho, eu tô mais velho ainda. Sabe, eu olho, rapaz, eu tô ficando feio. E ontem eu estava sentado e me deu assim um. Rapaz, como eu ficaria sem barba? Aí bati uma foto minha, coloquei né, nesse pessoal agora, GPT, Gemini. Assim, meus irmãos, pense na. Deixa a gente perfeitinho, sabe? Eu sem barba, o rosto bem limpinho, tal. A minha esposa, meu filho, aqui não é você, não se iluda. Eu sei, meu filho, não é eu não. Espelho de verdade mostra quem é você. É a mesma coisa, meus irmãos. Você tem que se para diante da Bíblia e saber que a Bíblia vai mostrar quem é você. Observe. Coloque o seu rosto, a sua vida diante dela. E não se retire rapidamente. Aí vem ó, o que eu disse, ó, a meditação. A meditação é isso. Não é só ler por ler e meditar. Eu sempre costumo passar esse exercício. Para quando alguém, mas estou com uma dificuldade, estou lutando com isso aqui, só pega esse texto aqui, leia esse texto, identifica o que ele diz e para que ele serve para você. Porque deve servir.
Não tem um negócio que o pessoal faz, né? Se Deus fala comigo, aí você faz assim, né? Ó. Aí, pá, bota o dedo aí olha, né? De alguma maneira, isso tem a sua implicação. Qual a implicação? Qualquer texto de Gênesis e Apocalipse, qualquer texto, até se você cair em números, se você meditar, vai ter alguma coisa para você. Vai ter alguma implicação. Por isso que é Bíblia, por isso que é sobrenatural. Não, pastor, é não. Você cai lá em números, filho de fulano, de fulano, de fulano. Medite. Medite nas palavras. Você vai chegar em algum lugar. Porque Deus é sábio, Ele não colocou isso aqui à toa, não. A palavra revela a verdade sobre nós. Sabe? Você pode perguntar para o seu esposo, para a sua mulher, para o seu pai, para a sua mãe. Ele vai dizer, né? Que nós gostamos de ver mais o defeito, né? A diferença é que a Bíblia mostra o defeito e mostra a solução. Mostra a solução. Mas não tem nenhum aqui, ó. Agora, se você pegar e olhar para a Bíblia agora e qualquer versículo que venha sobre o seu visor aí, vai ter alguma coisa para lhe consertar. Vai ter alguma coisa para lhe consertar. Pode ter certeza. E qual é a aplicação que a gente pega aqui, irmãos? Isso aqui. Então escute, ó. Eu vou dizer várias coisas que eu já disse aqui no decorrer, agora eu estou juntando tudo. Porque a minha ideia aqui é ser didático com os irmãos. Embora que eu corra o risco de ser repetitivo. A palavra de Deus não foi dada para confirmar a nossa autoimagem, mas para confrontar nosso verdadeiro estado espiritual. Sempre que lemos a Escritura, sem permitir que ela nos confronte, corrija e chame ao arrependimento, corremos o risco do auto-engano religioso. O crente maduro não pergunta apenas o que esse texto significa, mas o que esse texto revela sobre mim. Experimente fazer isso quando chegar em casa e ler esses versículos 22, 23, 24, 25. E faça essa pergunta. O que esse texto revela? O que esse texto revela sobre mim? O que é que significa o que ele revela sobre mim? Então, meus irmãos, uma aplicação bem prática aqui. Não saia. Aqui é bem pastoral, tá, irmão? Bem prático aqui. Não saia da leitura bíblica sem identificar algo que precise ser confessado, corrigido ou ajustado. Se você não tiver alguma coisa para ajustar, você vai ter para corrigir. Se não tiver para corrigir, vai ter para confessar. Pecado. Eu não pensei em outra saída aqui. Ou você precisa confessar, ou você precisa ser corrigido, ou você precisa ser ajustado. Quando a palavra não provoca arrependimento, humildade ou mudança de postura, ela foi esquecida antes mesmo de ser obedecida. A gente está vivendo uma época, agora mais ainda, de chaves do sucesso, os coaches dizendo, palavra de conhecimento. E conhecimento vale mais do que dinheiro. Conhecimento vale mais do que... Você já viu aquela história do cara que deixou a chave dentro na ignição e bateu a porta do carro com a chave dentro? Ele não tinha conhecimento para abrir, né? E ele não queria ter prejuízo. Ele podia jogar uma pedra, quebrar o vidro e tirar a chave. Ele não queria. Aí ele chama alguém com conhecimento. E alguém vai lá, em poucos segundos, abre e dá a chave na mão dele. Aí você sabe a história, né? Que aí o indivíduo diz assim, quanto foi? O cara diz, 50 reais. 50 reais, tu não gastou nem um minuto para tirar? Aí o cara vai, bota a chave de novo, bate a porta do carro e diz, pô, tiro do seu jeito. Eu estudei, eu aprendi, coloquei em prática. Então conhecimento é tudo. Tudo, 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 tudo. Muita gente procurava Salomão para ter a sabedoria de Salomão. Conhecimento é um amontoado de informação. Sabedoria, meus irmãos, é saber aplicar esse negócio. É saber aplicar esse negócio. E todos nós precisamos muito mais de sabedoria do que de conhecimento. Porque conhecimento a gente adquire. A Bíblia está aqui para isso também. Mas para muito mais, para nos tornar sábio. Por isso que em Tiago está escrito. Uma coisa que você pode orar, que Deus vai lhe dar com certeza, é sabedoria. Peça sabedoria. Mas como é que você vai pedir sabedoria se você não considera o mínimo?
Que é estar diante da palavra e dizer, não, isso aqui é para mim. A ideia aqui é você sentar e dizer, não, tudo que o pastor está falando é para mim, é para mim. Eu não entendi ainda, mas vou procurar entender. É para mim. Ou para me corrigir, ou para me ajustar, ou para eu confessar algum pecado. Ninguém aqui está fora dessas três percepções. O salmista, no Salmo 139, verso 23, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Total dependência. E o salmista não tinha a palavra de Deus completinha como a gente tem aqui. Em outro local, em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu também disse aqui, né? Ninguém acorda de manhã e se questiona assim: será que eu sou avarento? Será que eu sou egoísta? Será que eu sou invejoso? Não. Normalmente a gente não faz isso, né? Eu sou generoso. Eu sou sensível. A gente sempre acha que é. Mas façamos como Tiago está chamando e o salmista diz: Senhor, sonda meu coração. Senhor, eu estou querendo ajudar uma pessoa. Estou querendo ajudar uma pessoa. Senhor, sonda o meu coração. Essa ajuda é porque realmente eu estou sensibilizado com a dor daquele irmão ou é porque eu quero aparecer? Aí você pode estar pensando assim: o que importa é ajudar. Para nós é. Para nós é, mas para Deus não. A motivação vale muito. A pessoa que vai receber, ela recebeu. A gente tá vendo aí um monte de vídeo aí, né? Principalmente agora no final do ano. Já vi bem uns 10. O cara passando no meio da rua, aí vê um catador de lixo, aí diz: quer fazer compra agora? Tudo que precisar? Aí leva a pessoa lá e bota. Pode botar no carrinho que você quiser. Aí a pessoa humildezinha, bota um pacotinho de bolacha. Se não, pode botar mais. Bota um quilinho de feijão. Não, pode botar mais. Não olha para preço, não. Eu digo: olha que caba bom. Mas tem uma câmera filmando ele ali, ó. Aí o ponto não é a pessoa está sendo abençoada. Não, o ponto não é esse. Eu estou tentando colocar essa ilustração dentro do âmbito cristão. O ponto não é esse. Porque a Bíblia diz: amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se não tiver amor verdadeiro, é que tem Cristo. Tem que ter a motivação correta. E que tem a motivação correta, indo para a ilustração, não se filma fazendo, para começar. Só que a ilustração eu estou trazendo aqui para mostrar para a gente que nós vivemos, às vezes, no cristianismo assim. Que a gente faz as coisas para os outros verem. E a gente nunca parou para colocar-se diante da palavra e perguntar: Senhor, essa motivação é a correta? Está certo eu fazer isso? Assim ou assado? E a gente vai vivendo um engano, achando que está agradando a Deus, quando de fato não está. E vai ter consequência. O coração vai ficando endurecido, porque quanto mais conhecimento, parece que é uma lógica, né? Parece que quanto mais conhecimento adquirido e não absorvido, vai cansando. Por isso Salomão diz que no final de tudo, o que importa mesmo é temer a Deus, porque o muito conhecimento enfada. Então, às vezes, a sua vida fria, a sua vida sem uma perseverança, sem alegria, embora que tudo esteja dando certo. Eu já dei meu testemunho aqui. Antes dessa igreja ser o que ela é hoje, ela era uma igreja bem ativista. Banda aqui, era 1h30 de louvor. Tinha gente que dizia: se cobrar ingresso, a negada paga para entrar. Os dízimos, as ofertas lá em cima. Tinha miséria não, entendeu? Mas eu não era alegre. Eu não era feliz. Chegava em casa e ia para a esposa: eu não consigo explicar. Está tudo bem, humanamente falando, mas meu coração é uma angústia, uma tristeza. Então nem tudo é o que parece ser. Bênção é. O que vai ser bênção, independentemente da tristeza, da angústia, da dor, do sofrimento, é você ter convicção que você está em obediência à palavra do Senhor. É ter convicção. Como é que você tem isso? É quando você está diante da palavra, que é um espelho, e você se vê. Não só se vê como quem você é, mas o que você precisa. De arrependimento, de corrigir a postura. E por aí vai. Por isso que 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé.
quem ouve a palavra sem obedecê-la, vive uma espiritualidade de momentos, não de transformação. Sai do culto como entrou, porque nunca permaneceu diante do espelho tempo, ou diante da palavra, tempo suficiente para ser confrontado. Acho que o desejo de todo pastor, realmente, que ama a palavra, que ama viver a vontade de Deus, mesmo sendo pecador, é que, de tantas coisas que ele ensina e fala, que todos aqueles que estão diante dele ouvindo, saia com alguma verdade absorvida. Você não precisa entender tudo. Você só precisa entender aquilo que você precisa. E aí a ação do Espírito Santo. É você depender do Espírito Santo. Dizer, Senhor, eu estou aqui hoje. Se você for querer chorar a pitanga, chore para o Espírito Santo. O pastor nem sabe como é que eu cheguei aqui, como é que está a minha vida. Não quer saber, não. Nesse sentido, não. Joga para Deus. Senhor, que Deus vai fazer aquilo que Ele sempre fez e sempre faz. Restaurar você. O texto continua, né? O verso 24. Contempla-se a si mesmo e se retira logo e esquece como era a sua aparência. Um sermão, um discipulado, ouve, não medita naquelas palavras, não vai para casa pensando. Quando eu dava aula no seminário, eu sempre pedia para que os alunos fizessem resenha dos livros que estavam lendo. Às vezes porque a matéria pedia, mas às vezes uma indicação de um livro que eu considerava um livro muito devocional, muito bom, e o cara fala um resumo aí, uma resenha, e manda para o meu e-mail, para ver se ele entendia. Aqui o livro do... Ainda tem aqui, ó. O livro do pastor Elivando. Ainda tem 5 livros aqui. Quem quiser depois fala comigo. Aqui tem um capítulo 4 que ele é... Todo crente deveria ler o capítulo 4 desse livro aqui. Todo crente deveria ler. Todo crente. Aí eu desafio a você. R$50 o livro. Vale cada centavo. Promoção. Vale cada centavo. Todo mundo aqui deveria ler o capítulo 4. Se você é crente, deveria ler o capítulo 4. Excelente. E não é um capítulo longo. Dá para você ler numa sentada. No ônibus indo para o trabalho ou do ônibus indo para a faculdade, dá para ler. Numa sentada. Tiago sabe. E mesmo ele cobrando isso, ele precisa dar uma esperança para esses irmãos. Direcionado para quem, de fato, é a esperança em pessoa. Aí vem o nosso verso 25, e daí parte o nosso segundo ponto e vai o terceiro ponto, aqui no verso 25. Ele sai da ilustração do espelho e agora ele vai mostrar Cristo. Ele vai dizer isso, ó. A parte A do verso 25 aí, ó. Mas aquele que atenta bem, o atenta bem aí não é só ouvir, é medita, traz para si. Ou esse texto me corrige, não é? Ou ele me leva a confessar, ou alguma coisa ele tem que fazer comigo, eu não posso sair de diante dele. Por isso ele usa essa expressão aqui. Mas aquele, que o mais aí é fazendo um contraste, né? O antes era aquele que ouve por ouvir, não faz esforço para guardar, muito menos para praticar. Ele diz, mas o que coloca em prática, se coloca diante da palavra de Deus e diz, diga, pode dizer quem eu sou, eu preciso de alguma coisa, me dê uma direção, transforme minha vida, renove as minhas forças, alguma coisa. Aí ele vai dizer, que atenta bem para a lei perfeita. Ele vai usar aqui 2 expressões, ó, lei perfeita e lei da liberdade. Então aqui Tiago vai mudar o foco e vai entrar nessa percepção de lei perfeita, que não oprime, mas liberta. Essa lei, meus irmãos, que ele está falando aqui, não é um mero
código moral, mas a expressão da vontade redentora de Deus em Cristo, plenamente revelada em Cristo. A lei perfeita aponta para Cristo, a lei da liberdade é vivida na graça, porque antes nós éramos presos, os nossos delitos e pecados. Cristo nos libertou. Nós somos escravos de Cristo, mas temos liberdade dada pela graça dele, de experimentar e de viver a sua mão provedora sobre as nossas vidas, em todos os sentidos. Então, a verdadeira compreensão nasce da iluminação do Espírito. Olhar para Cristo, entender que a palavra é o Cristo se revelando a nós no poder do Espírito Santo. Aquilo que eu disse anteriormente, uma mudança não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isso quer dizer que é independente das circunstâncias. A mudança que Deus sempre requereu em fazer em nossas vidas não é que seria fácil demais, as circunstâncias externas, meus irmãos. Mas é naquilo que nos afastou dele, nos tornou inimigo dele. O pecado que ficou entranhado no nosso ser. É lá que ele quer trabalhar. É lá que ele quer fazer você entender que é o principal local onde se deve trabalhar. Mas como nós não temos mais Cristo aqui para chegar e dizer isso na nossa cara, nós temos a sua palavra que aponta para ele. A sua lei. Que ele chama aqui de perfeita, completa, sem falta de nada. E, de fato, liberdade não nos aprisiona. O ponto aqui, a palavra não apenas revela a nossa condição, mas revela o Salvador. Em Cristo, a obediência deixa de ser peso e se torna resposta grata. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver segundo a vontade de Deus. É o que Salomão vai chamar de atraídos pelas cordas de amor do Senhor. Nós não somos obrigados a ser cristãos. Deus, na sua soberania, e aí aquele dilema, né? Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Deus opera de um jeito, meus irmãos, em nós, que a gente faz não por obrigação, não com medo de ir para o inferno, não com medo de perder salvação, mas de prazer, de alegria, de satisfação, meus irmãos. A coisa mais próxima humana que eu consigo associar a esse laço, né, do amor, da graça, da misericórdia de Deus para conosco, sem merecer, é quando a gente se apaixona por uma pessoa. Mas a pessoa não fez nada, nem olhou, nem nada, mas alguma coisa nela nos atraiu. E a gente foi. Né? Aí para alguns deu certo, era a mulher da vida, né? Ou o homem da vida, outros não. Mas os irmãos entendem o ponto? Quando a paixão chega, é um tipo de laço que é independente da pessoa. Quantos aqui se apaixonaram, deixaram de se apaixonar e a pessoa nunca descobriu? Eu tenho uma ou duas que eu me apaixonei e depois passou. Não era amor de verdade. Mas o que eu estou tentando explicar aqui é algo que acontece na vida da gente, que tem esse poder quanto mais Cristo. É como se Tiago estivesse dizendo assim, olha, o que eu estou ordenando que vocês façam, o que é que eu estou ordenando? Que vocês fiquem diante da palavra de Deus e fiquem realmente presentes diante dela. Abra os ouvidos do coração, deixe ela moldar vocês. Vocês não estão perfeitos. Ela que é perfeita. Ela é o Cristo perfeito, que está ali, à disposição, para transformar a sua vida. Em outros locais, a ideia de glória em glória. Então, a lei perfeita, a lei da liberdade, é um contraste evidente. Evidente. Com aqueles que não levam em consideração isso aqui. Aqui não há pressa, nem superficialidade, mas meditação reverente. Porque ele diz, mas aquele que atenta bem, em outras versões diz considera. Considera. É uma palavra fortíssima, considerar. É uma coisa bem racional. Não é? Quando você vai comprar uma casa, comprar um carro, colocar um filho no colégio, o considera está aí. Você vai considerar um monte de coisa. Você não vai só pela emoção. Você vai considerar o local, a segurança, o preço.
Você vai considerar um monte de coisa. Esse é o chamado para fazermos. Com quem a gente escuta da palavra de Deus, considerar. Qual é a aplicação que a gente pode tirar disso aqui? Toda leitura bíblica que termina em nós mesmos está incompleta. A Escritura foi dada para conduzir o coração a Cristo, não apenas a princípios morais. Ser cristão e obedecer a Deus, meus irmãos, vai muito além de regras morais. É uma convivência, é uma comunhão, é como uma família em casa. Existem regras, não é? Quando eu era menino, quando meu pai casou, minha mãe, a gente foi para casa, a nossa casa não tinha geladeira. Eu sou do tempo do pote. Os jovens sabem o que é pote? Um negócio bem grandão, que a gente põe água dentro. Aí na minha casa tinha os dias de encher o pote. Aí um dia era eu, um dia outro irmão. E a gente não tinha bomba em casa. Puxar. Tinha lá na esquina uma bomba de uma mulher lá que ela deixava a gente pegar água. Então, todo adolescente é tudo preguiçoso, né? Eu não era fora. Aí, vixe, mãe, não sei o quê, doía a mão, pegar o balde, né? Aí, a gente é maldoso por natureza. Na boca do pote tinha um pano para filtrar a água. Só que o seguinte, demorava muito, né, irmão? Botava aqui, aí tinha que esperar descer, aí bater o pano, botar de novo. Aí a mãe não estava olhando, ó, tirava o... Era com tudo, ó, para encher logo, para se livrar. Não é assim não, irmãos. A palavra de Deus a gente tem que... Pode tratar desse jeito, não. A gente tem que ler a Bíblia corretamente, enxergar nela Cristo, aquilo que eu disse, o que é que ela ensina e o que é que ela quer fazer comigo, com aquilo dali. É simples, sabe? Você lê o texto assim, mas eu li isso aqui, mas o que é que isso tem a ver comigo? E ficar pensando, ficar meditando, aí ler de novo, ler um versículo para cima, um versículo para baixo. Não, eu vou ler o capítulo todo. Alguma coisa tem para você. A pergunta essencial não é apenas o que devo fazer, mas o que esse texto revela sobre quem Cristo é e o que ele fez por mim. Entendeu? Aqui é Cristo. Está aqui. João 5,39, Jesus diz assim, ó: examinar as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. Lucas 24:27. Foi um texto do nosso primeiro sermão. E começando por Moisés, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo está aqui. Porque o fim da lei, como diz Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar diante de nós nessa percepção. Ela está para me transformar. Ou de velho homem para novo homem, ou um novo homem amadurecido. Mas eu não posso deixar de perceber que Cristo está ali. Direto ou indiretamente. Tem textos que são claros. Antigamente, não sei se hoje, né? Tinha algumas Bíblias que ela colocava em vermelho tudo que era fala de Cristo. E todas as demais era cor normal, preta. Né? E aí, às vezes, alguns pregadores diziam assim, ó, isso aqui é sério. Quem falou foi o próprio Cristo. Não, tudo é sério. Tudo é sério. A diferença é que tem umas coisas que literalmente Jesus falou. Outros ele inspirou. Mas tudo é para levar a sério. Tudo vai revelar quem de fato nós somos. E ali na revelação de quem nós somos, Cristo vai estar ali. Para ser glorificado, para ser honrado. Porque isso que faz a diferença. Da Bíblia ser a Bíblia e não ser um método de autoajuda. Isso que faz a diferença. Autoajuda, faça isso, faça isso, faça isso, que o resultado vai dar esse. Só que a Bíblia não está preocupado, a priori, com o resultado. Mas se você entendeu que o resultado, para ser um resultado de obediência, tem que haver transformação no instrumento pelo qual Deus vai usar para obedecê-lo, que é você.
Entendeu? Deus não olha para o nosso resultado a priori. Deus está olhando para nós. Por isso que o salmista disse, né? A começar em mim. E aí, quando a gente perde essa perspectiva, a gente tem que ser levado a olhar para a obra maior, Cristo. Olha, presta atenção se não é isso. Nós lemos Jeremias todinho. Jeremias sofreu. Tanto sofreu que deixou a lamentação, né? Aí você percebeu? Você percebeu a leitura de hoje? Como é que ela começa? No furor de Deus, ele está sendo castigado. Tudo de ruim que está acontecendo com ele, que aconteceu com ele, ele diz, está lá. Nós acabamos de ler o capítulo 3. Ele diz que foi Deus. Aí ele vai lendo, vai falando. Aí quando chega lá no verso 23, ele diz o quê? Quero trazer a memória. O que é que ele trouxe à memória? Certamente palavras que ele meditou, palavras que entrou no coração dele e apontou o que ele nunca deveria ter deixado, por mais que as circunstâncias tenham sido difíceis demais para ele. Muita dor, muita angústia, muita decepção. Ele jamais deveria ter esquecido que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se, meus irmãos, se a sua vida está ruim, eu não estou querendo aqui minimizar a sua dor, não. Mas se a sua vida está ruim, está difícil, ela poderia estar pior. Tem graça, tem misericórdia aí. E para você se sustentar, não entre em vitimização. Isso é pecado. Coitadinho de mim, você é pecador. Porque você precisa ser lavado pela palavra. O que você precisa é, de fato, encarar a palavra como espelho lá da sua casa, que confronta você e mostra as suas falhas e imperfeições. Mas, como eu disse, a diferença do espelho para isso aqui é que no espelho você não vai ver Cristo nunca. Você só vai ver você. Agora, nesse aqui, não. Você vê você e vê Cristo. Aquele que é o único capaz de livrar você dessas mazelas. Não é um culto especial, não é um evento em si, não é uma conferência em si, mas é o seu dia a dia, com a palavra. E como eu disse, que hoje está em todo lugar. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho acesso à Bíblia. Está no celular, está na internet. Todas as versões possíveis você encontra. Até a língua original, grego-hebraico, está lá. Por isso, meus irmãos, o caminho é chamado a obedecer, para que de fato sejamos reconhecidos como bem-aventurados. É o nosso último ponto aí, ó. A parte B do versículo. Ele vai dizer, depois da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante. Olha aí, né? Parece uma redundância. Operoso e praticante. A ênfase é que pratica, que vive, e não só ciente de conhecimento. Não só ouve. Ele diz, esse será bem-aventurado no que realizar. Entenda, bem-aventurado não está apontando que as consequências do seu ato agora de agir com maturidade vai ser mil maravilhas, que vai ser confortável, que você não vai passar dor, aflição. Não é isso. O bem-aventurado aí é ser feliz. A tradução literal é ser feliz. Ou seja, a verdadeira felicidade do cristão não está em coisas nem pessoas, mas está na obediência a Deus. Entendeu? Aí só crente vai saber confirmar isso aqui. Só crente vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Que já passou por situações difíceis, tipo um décimo da de Jó, mas ele mesmo não entendia uma paz que tinha, uma alegria, uma felicidade, que não tem como explicar. É obediência. O servo obediente é bem-aventurado, a Bíblia está dizendo aqui. Ele vai ser bem-aventurado em tudo que ele realizar, em tudo. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Seja no elogio, seja em palavras de maldição. Seja na comunhão, na amizade, na traição. Ele vai saber lidar com essas situações. Porque o seu ser é um ser feliz. Não pelo que ele faz, mas por aquele que fez nele.
deu uma nova vida, deu uma esperança. Então a transformação acontece, irmãos, quando a palavra é acolhida com perseverança e obediência. Não basta ouvir, é necessário praticar. O resultado não é mérito humano, mas bem-aventurança concedida por Deus. Não é prosperidade superficial, não é recompensa automática, é fruto de uma vida moldada pela palavra. E aí, a imagem de ilustração que eu tenho aqui é olhar para Paulo, lá em Filipenses. Traga a minha capa, os meus pergaminhos. O homem está na cela. Não é na cela que você imagina nos nossos dias de hoje, não. É no período romano. Insalubre. Horrível. E ele vai dizer que está só lá, né? Mas ele é um bem-aventurado. Ele sabia que ele, o corpo dele, podia estar preso, mas a palavra do Senhor, ela foi pregada com fidelidade. Por quê, irmãos? Porque Paulo era um homem que meditava. Paulo era um homem que não saía de diante da palavra de Deus sem reconhecer a necessidade de transformação. Quem aqui nessa noite, está aqui nessa noite, seja da criança ao idoso, quem aqui não precisa de uma transformação? Levante a mão aqui. Todos nós precisamos. A maioria de vocês aqui já ouviu pregar nesse texto várias vezes, mas nunca desse jeito. Nunca desse jeito. Sabe o que é isso, meus irmãos? É graça de Deus para conosco. Nos colocar diante de uma palavra, nos chamar a responsabilidade e dizer, olha, você tem responsabilidade, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu sou a lei, eu sou a graça, eu sou a liberdade, eu sou a misericórdia. Olhe para mim. A palavra que aquece o coração quando desce da mente para a vida é a obediência. É o caminho da alegria, da satisfação cristã. É a transformação, é a evidência de que a palavra foi verdadeiramente compreendida. O que é que a gente aprende aqui? Partindo para o final. Meus irmãos, a bênção prometida por Tiago não está no acúmulo de conhecimento bíblico, mas na prática perseverante da palavra. O crescimento espiritual não acontece apenas no momento da exposição, mas no exercício diário de meditação e prática, obediência. Deus não promete bem-aventurança ao ouvinte empolgado, mas o praticante fiel. Isso nos chama, meus irmãos, a uma fé concreta. Decisões diferentes, atitudes coerentes, mudança real de comportamento. Simples. Pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Volte a ler. Pastor, eu não tenho orado. Volte a orar. Pastor, isso, aquilo, outro. Faça. Faça. Volte a fazer. João 3,17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. O que foi que vocês aprenderam aqui hoje? Que eu não posso ser um ouvinte somente da palavra de Deus. Eu tenho que ouvir e deixar isso entrar. E como é que eu faço isso? Meditando no texto. Mas eu medito por meditar? Não, eu medito olhando e entendendo que Cristo está ali. E nele eu posso confiar, nele eu posso abrir de fato e dizer quem eu sou. Como o salmista disse, né? Senhor, tu sabes e conhece. Vou levantar. Quando eu penso em falar alguma coisa, tu já conhece. Não, diga uma coisa que eu não sei. Agora, diga uma coisa que eu não faço. É isso aí. Chegar para Deus e abrir a boca e confessar. Deus quer que você reconheça a sua falta de perseverança. Fale com Ele. Senhor, eu estou assim, ó. Eu já tive momentos assim, irmãos. De sair, dar uma volta, ir na praia, ficar olhando. E aí, Deus? Como é isso, rapaz? Eu não estou aguentando mais, não. Faça isso. Vá lá para Ele. Faça a sua lamentação. Mas seja coerente como Jeremias foi. Jeremias abre o bocão e diz tudo que ele está sentindo. Mas ele não se cala antes de reconhecer que, apesar de tudo que ele passou, Deus continua bom, Deus continua misericordioso, Deus continua gracioso.
Deus está no lugar que ele sempre esteve, no seu trono soberano e controlando tudo e todos. Conclusão. O chamado de Tiago ecoa como uma síntese de toda a vida cristã. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A leitura bíblica não termina naquilo que eu chamo de exegese, conhecer, mas na adoração e na obediência. Quando deixamos de apenas entender o texto e passamos a ser compreendidos por ele, a palavra cumpre seu propósito. Forma Cristo em nós. Tiago nos ensina, meus irmãos, que ouvir sem obedecer é auto-engano. Contemplar sem perseverar é esterilidade. Conhecer sem viver é ilusão espiritual. Isso aqui, em uma palavra, ativismo. Não tem devoção aqui. Então a palavra revela que somos. Revela Cristo. E nos transforma quando obedecemos. Da informação à transformação. Este é o caminho da fé viva. E eu termino dizendo, meus irmãos, que o Espírito Santo nos conduza da informação à transformação de fato, para que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes, aquecidos pela palavra viva da parte de Deus. Ficar de pé, vamos orar.